Boa noite, amados irmãos. Estamos quase finalizando essa conferência e, na verdade, tem um sentimento assim esquisito, né? Por um lado, acho que tenho várias coisas para falar, mas por outro lado, sinto que não tenho mais nada para falar. Tem tantas coisas que já foram faladas aqui e eu acho que o Senhor já deu sua porção. Cabe agora, talvez, acrescentar alguma coisa. Mas pelo que nós já ouvimos dos irmãos Ernie, do irmão Lúcio, do irmão Cláudio, eu creio que aquele propósito que, quando pensamos nessa conferência, de ver o Cristo como nosso Senhor, como centro de todas as coisas, vendo o nosso Senhor como apóstolo, sumo sacerdote, aquele que é o centro das nossas vidas, o centro da igreja, que é o centro de todo o universo, Ele como Filho amado, com todas aquelas palavras que o Senhor deixou para o apóstolo João, para nos trazer para a igreja, isso já foi compartilhado. Na verdade, eu tenho uma missão muito simples, porém muito complicada, né? Simplesmente eu posso ler alguns versículos e já estamos terminados. Complicado e tentar ainda ver o que o Senhor quer trazer para nós em adição àquilo que nós já vimos. Então, antes de começar, nós vamos ler alguns trechos da palavra, né? Na verdade, isso faz parte de várias coisas que nós já meditamos durante essa semana. Vamos começando com o livro de Oséias, com o livro de Salmos. Vamos começar com o livro de Salmos. Vamos ler alguns trechos que nós pretendemos falar. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, como árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Salmo 23, quase não conhecemos esse salmo. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Livro de Oséias, né? Capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Ainda tem outros versos, mas vou parar por aqui. Então, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por esses momentos que nós podemos estar compartilhando.
Pai, esteja aqui, que a Tua presença se faça aqui no meio de nós. E o que nós pedimos, Pai, abra as portas do céu, para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor que tem para cada um de nós nesse momento. Guarde-nos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Deixa eu tentar traçar um pouco o plano de voo de hoje, né? Na verdade, eu tinha preparado para falar de mais 2 assuntos acerca das coisas espirituais e que convergem para Cristo. Pretende falar rapidamente sobre esse assunto. E depois eu gostaria de prosseguir um pouquinho mais sobre como nós podemos colocar aquilo que nós aprendemos juntos, né, junto a essas coisas, para o nosso dia a dia. Nós aprendemos muitas coisas aqui. E qual seria o nosso próximo passo? O que nós devemos fazer? Muita cabeça do engenheiro, né? Depois a gente fala, então como é que a gente faz, né? É quase método. Não é método, não. Mas realmente nós termos um coração de prosseguir nesse caminho. Como nós vamos prosseguir? Então, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar hoje. Nós tivemos uma riqueza muito grande, né? Por meio de livro de Hebreus, Salmo, Gênesis, João, Efésios. Ou seja, nós vimos tantas coisas que nos comprova que o propósito de Deus está na pessoa do Senhor Jesus e que fora dele não existe outro propósito. E na sessão passada eu falei, eu terminei a sessão falando sobre pão da vida. E que se nós queremos servir ao Senhor, se queremos levar uma vida junto ao Senhor, nós temos de nos alimentar. E o único alimento é o pão da vida que o Senhor nos dá. Portanto, o pão nos serve de alimento. E esse alimento é que gera, sustenta a nossa vida. Hoje eu queria ler outro trecho do livro de João. Fica em João 8, 12. Jesus, de novo lhes falava, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Às vezes a gente passa isso muito rapidamente. A gente lembra muito com a mulher samaritana, quando ela pede para o Senhor, dizendo assim: me dê dessa água. Eu quero essa água é muito importante para mim. E água viva. Mas ouvimos poucas vezes, nós clamamos: eu quero a luz da vida. Poucas vezes nós clamamos por luz da vida. A gente quer pão, a gente quer água. Alguém aqui clama ao Senhor, diz: Senhor, eu quero a luz da vida. Para que serve a luz? Luz serve para que nós possamos ver. O pão nos dá força, mas a luz permite com que a gente enxergue.
serve para caminhar. Se não tiver luz, temos dificuldade de caminhar. Mas por que nós não costumamos, achamos muito menos passagem pedindo luz? Alguém tem uma ideia? Por que nós não pedimos luz? Porque a gente sempre acha que enxerga. Claro, supondo, eu estou tirando aquelas pessoas realmente que têm deficiência visual. Mas nós achamos que nós enxergamos. Às vezes a gente perde alguma coisa em casa, sabe? Chega a certa idade, né? A gente fala, onde é que eu deixei aquilo, né? E às vezes eu fico assim, brigando no bom sentido, né? Com minha mulher. Você não viu? Não vi. Aí de repente ela aponta assim, tá na sua cara aqui, ó. Eu falei, tá na cara. Por que eu não vi? Né? Afinal de contas, estou enxergando um monte de coisa, como é que eu não vejo? Sabe por que muitas vezes a gente não vê? Porque antes de ver, a gente imagina aonde está e como é que é o jeito e como é que está aquilo lá. Então, a gente primeiro forma a imagem, depois procura a imagem. Quando não coincide, mesmo que estando na tua cara, você não vê. Vocês concordam comigo isso aí? O ver está muito mais com o nosso eu, o que está dentro. Como diz, né? Você pega a mesma figura, você mostra a pessoa fala, não, isso, outra fala aquilo. A gente vê o que quer ver. Não sei se você entendeu o que estou querendo dizer. Para todo mundo que tem uma boa vista, você vai para o oftalmo, ele diz, você não tem problema nenhum. Mas a pessoa continua não enxergando nada. Por quê? Tem as coisas que a gente quer ver, tem as coisas que a gente não quer ver, e tem as coisas que a gente acha que vê mais que os outros. E Mateus disse, os olhos é a janela do nosso eu. Os olhos refletem que nós somos. E gente, não tem a visão correta, porque nós temos a nossa própria luz. Aliás, no estudo da palavra, muitas vezes nós falamos, eu fui iluminado. Eu tive uma luz. Talvez o Senhor pergunte, é a minha luz ou é a sua luz? Por isso impede muitas vezes de nós rogarmos ao Senhor pela sua luz. Por isso nosso caminhar muitas vezes não temos os passos corretos, porque nós não temos a luz do Senhor. O nosso caminhar não está com a luz do Senhor. E se quer ver, vocês lembram a história do nascimento do Senhor Jesus? Vieram os magos, né, foram falar com o rei Herodes. Aonde está o rei que está nascendo, que nasceu, né? Aí o rei ficou alarmado. Aí foi perguntar para quem? Para escribas e os sacerdotes. Aonde vai nascer Messias? Em Belém do Judá. Dá uma pensada nesse episódio. Quem tinha visto já, quem sabia tudo sobre Messias? Sacerdotes e os escribas. Eles sabiam com precisão aonde ia nascer Jesus. Quem viu o nascimento de Jesus? Os magos.
nenhum daqueles escribas e fariseus que sabia que Jesus ia nascer em Belém foi ver Jesus. Veja, uma coisa é o que você vê com o coração. Outra coisa é o que você vê com seus olhos naturais. Os escribas e fariseus eram versados na palavra do Senhor. Eles conheciam a palavra do Senhor como ninguém. Mas eles não foram ver o Senhor Jesus. Foram os magos que viram o Senhor Jesus. Por isso, quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, então, o que ele quis dizer com isso? Que vocês têm que ter, o que eu chamo no fim do versículo, dizer, você terá a luz da vida. É uma questão de vida. A luz é uma questão de vida. Quem você é? Depende da vida que você tem. O que você vê é a vida que você tem. A sua vida vai dar a direção naquilo que você vai ver. Por isso, os nossos olhos, ela nos diz quem nós somos. O que você vê, ele vai dizer quem você é. Portanto, nós temos alguns níveis dos olhos. Tem o nosso olho físico. Por isso, quando consultamos o médico oftalmologista, ele vai nos dizer se nossos olhos físicos estão bons. Mas ele não vai conseguir dizer se os olhos do nosso coração está bom. Ele só vai estar bom se o nosso olho é um olho que usa a luz que o Senhor nos dá. Por isso, toda vez que a gente vê alguma coisa de Deus, a nossa reação diz como é que é o nosso olho. Por isso o Senhor também não se manifesta para todo mundo, porque Ele sabe que às vezes Ele manifestando, as pessoas não vão perceber. Então, Ele escolhe momentos para aparecer. Nós temos que, muitas vezes, ter a sensibilidade de saber quando Ele está nos falando. Às vezes nós estamos tão ocupados como a Marta, que nós não conseguimos ver. Ele teve que chamar e dizer, olha Maria, ela está aqui sentada na frente e olhando para mim. E a Marta via comida, né, um monte de coisa. E Jesus estava na frente, ela passava na frente de Jesus, mas não via. Via trabalho. Por isso, quando nós estamos diante dele, nós temos de desenvolver essa habilidade de ver. Mas como é que se desenvolve essa habilidade? Primeiro, volto na mesma tecla. O Senhor não é aquele que só dá a luz. Ele disse, eu sou a luz. Primeiro você tem que entender que a luz não são frequências. Hoje na saída que a gente estava conversando com o irmão sobre as unidades de medidas mais modernas, né? Então uma das coisas é definir como se mede luz hoje, né? Que é uma complexidade, né? Mas aqui quando a gente fala Jesus como luz,
Ele não é aquele que de vez em quando para cada um fala, toma uma lanterna, toma lanterna. Ele não está distribuindo lanterna para nós. Ele está dizendo, eu sou a luz. Se você crê em mim, me receber, você terá luz sempre que precisar. Porque eu sou a luz. Por isso, a luz é uma pessoa. A luz é uma frequência. Ele é a luz. E quando nós encontramos a luz, a verdadeira luz, sempre nós nos prostramos. A gente tem vários exemplos, não temos tempo para ler tudo isso, né? Vocês lembram que em Isaías, né, em Apocalipse, em Isaías, é quando ele viu no capítulo 6, vale a pena a gente ler, né? Quando ele viu ao Senhor, um trecho muito conhecido, né? Então, Isaías, capítulo 6, verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Por que ele teve essa reação? Toda vez que a gente vê o Senhor, passo seguinte, o que acontece? A gente vê a nós. E aí a gente vai ver a grande diferença, como estou inadequado diante dele. E primeira reação, falei, estou perdido. Se lembra, apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 1, podemos abrir também isso, esse verso 17. O Senhor apareceu numa visão, no meio do candeeiro, e no verso 17 diz assim, quando ouvi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. A mesma reação o João. Tem alguns momentos nós não reconhecemos. Eu não vou abrir isso, vocês lembram no caminho de Emaús, no Lucas 24, né? O discípulo estava junto com Jesus, conversando, né? Eles falaram, olha, sentimos coração aquecidos aqui. Por que será, né? Eles estavam com Jesus, olhando, mas nesse momento eles não conseguiram ver. Até que de repente falou, não é ele, é ele. Quando abriu os olhos, o Senhor sumiu, mas ele sentia. Mas às vezes a gente tem uma sensação que é, mas a gente não viu. Então veja como é que são nossos olhos. Nossos olhos dependem mais no nosso coração, em que a gente consegue identificar quem nós somos. Essa luz é tão importante, ele não apenas permite nós caminharmos. O Senhor Jesus permite nós conhecermos e ver quem nós somos. Como nós precisamos que o Senhor ilumine a cada um de nós para saber quem nós somos. Então essa é outra coisa, entre aspas, espiritual que Ele nos dá. Porque Ele não nos dá apenas água, pão, Ele permite com que nós caminhemos nessa vida. Então, mais do que isso, Ele é a videira verdadeira. A gente pode continuar, Ele é a porta, né? Temos tantas coisas a falar. Como nós não temos tempo para completar, gostaria só de falar em mais
último item sobre as coisas espirituais. Eu gostaria de já pular para o nosso próximo item. Vamos abrir em João 11. Vamos fazer essa pequena transição. João 11. O trecho é muito grande, nós vamos escolher só alguns versículos. E eu vou só ler primeiro o versículo 1. Tá. Estava enfermo Lázaro de Betânia, na aldeia de Marta e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu vou pular todo esse trecho, vou direto no verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. E eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois nós vamos ler outros trechos. Nós conhecemos muito bem esse trecho. Esse trecho, João gastou de 1 até 46, ele gastou 46 versos para descrever esse episódio da ressurreição do Lázaro. Quando a gente lê essa passagem, nos impressiona muito vários aspectos. Foi o trecho que diz, né, no verso 35, um dos trechos conforme grafia, né, um dos versos mais curtos da Bíblia, Jesus chorou. Nós vimos aqui uma intimidade que o Senhor tem com Maria, Marta e Lázaro. Era o local preferido do Senhor Jesus, num local chamado Betânia, que é o lugar, que é o refúgio do Senhor Jesus. Jesus amava esses irmãos. E mais interessante, Marta, Maria e Lázaro sabiam desse amor que eles tinham, que ele tinha por eles. E eles tinham certeza disso. Quando Lázaro ficou doente, então a Marta, você sabe que Marta é assim, como eu diria, né, um super executiva, né? Ela chama Jesus, vai lá, conta para ele que Lázaro está doente. Aí Jesus, como diz, não é para, essa enfermidade não é para a morte, para a glória de Deus. Se amasse, a história diz, se amasse realmente, ele ia sair imediatamente, não ficou mais 2 dias. E quando chegou lá, Lázaro já tinha morrido há 4. Ou seja, mesmo se ele tivesse saído imediatamente, teria chegado, né, 2 dias atrasado, ele já teria morrido 2 dias. Né? Mas aí Marta foi meio resmungando, né? Mas por que demorou, né? Se Jesus tivesse saído imediatamente, Jesus teria que falar assim: eu saí na hora, né? Mas não deu, né?
mas não iria dar de qualquer jeito. O Senhor sabia disso. Mas não é por isso o Senhor não demonstrou carinho, demonstrou um profundo sentimento de amor para com eles. Aí ele fez uma declaração. Eu considero essa declaração uma das declarações mais forte, talvez mais importante para a nossa fé. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Você sabe, ele não fez um sinal qualquer. Nós sabemos de outra passagem, o Senhor também já levantou uma moça da morte. Lázaro não é novidade. Ele levantou uma pessoa que estava morta. Ele ressurgiu dentre a morte. Você sabe, uma pessoa ressuscitar é um fato milagroso, super especial. Mas pelo registro que a gente tem, a gente sabe que Lázaro não está vivo até hoje. Lázaro morreu. Ele simplesmente, na linguagem médica, ele teve uma sobrevida. O Senhor tirou-o do leito da morte. Talvez, se tivesse chegado a tempo, seria a cura de uma doença. Ele continuou vivendo a vida dele. Ele continuou vivendo a mesma vida do Lázaro. Inclusive, depois, na outra passagem, a gente viu que Lázaro, as pessoas perguntavam: esse não é aquele Lázaro? Ah, é esse Lázaro, aquele que foi ressuscitado. Ele continuou vivendo a mesma vida do Lázaro, com uma pequena interrupção, como se estivesse doente, e foi ressuscitado. Mas nessa passagem, mais importante do que Lázaro sair da morte para a vida, é Jesus dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nesse momento, o Senhor chamou para si o atributo, ou então o conceito da ressurreição. A gente já falou várias vezes que Jesus é a vida, mas além da vida, Ele é a ressurreição. Agora uma pergunta meio capciosa: qual a diferença entre Jesus ser a vida e Jesus ser a ressurreição? O que é a ressurreição? O que a ressurreição tem de diferente ou de maneira muito marcante se difere da vida? Lázaro experimentou ressurreição, mas Lázaro não é a ressurreição, não sei se, porque a ressurreição é o Senhor Jesus. Ele teve uma experiência de ressurreição, mas ele não é a ressurreição. Olha que declaração mais poderosa. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Primeiro, o que é a ressurreição? Ressurreição é uma vida que passou pela morte. Não existe ressurreição sem passar pela morte, né? Passa por morte. E a morte não conseguiu reter essa vida.
Não sei se você entendeu. A gente foi vivendo, morreu. Passou, a morte é o maior poder que a gente possa imaginar. Nenhum de nós venceremos a morte se Jesus não voltar antes. Ninguém ganha da morte. Morte é o poder supremo, vamos dizer, desse mundo. Ninguém escapa da garra da morte. A morte é poderosa. A morte tomou o Senhor Jesus. E Jesus disse: você não retém, e eu ganho de você. Quando ele diz, eu sou ressurreição, significa, morte, você não tem poder sobre mim. Ele pode declarar isso. Ele passa pela morte, morte não consegue retê-lo. Ele sai da morte. Ele tem uma vida. Pergunta para vocês. A vida do Senhor antes da morte e depois da morte é igual? Difícil essa pergunta, hein? Jesus, antes da morte, ele tem a vida divina. Ele estava lá com o Pai. Passa pela morte. Ele continua com o Pai. É diferente? Você sabe, a vida ressurreta e uma vida, eu diria, vou usar a linguagem que nós entendemos, que tem um carimbo dizendo, certificado contra a morte. Porque antes de passar, você não podia afirmar que tinha certificado contra a morte, certo? Ele demonstra, com a vida ressurreta, que a morte não tem poder sobre ele. Ele é a prova da morte após a ressurreição. Vocês conseguiram pegar a sutileza aqui? Ele está dizendo, essa vida que eu tenho depois da ressurreta é uma prova cabal que eu venci a morte. Eu tenho uma vida certificada de que morte não tem poder sobre mim. Eu venci a morte. Em Apocalipse, vale a pena a gente ler Apocalipse 1, 17 e 18. 17 nós já lemos, e 18 diz: aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo pelo século do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não sei quantas vezes você leu esse versículo e o que você concluiu com isso. Aqui ele diz assim: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século e tenho a chave da morte e do inferno. O que significa ter a chave? Eu controlo isso. Eu abro, eu fecho. Quando a gente lê assim muito rapidamente, eu tenho a chave da morte e do inferno. Primeira impressão que dá para a gente, opa, ele vai abrir a caixa da morte, vai jogar a gente lá, vai jogar a gente no inferno. Não. Pelo contrário, ele disse, essa chave eu abro a porta do controle da morte. Eu tenho controle sobre a morte. Eu tenho poder sobre a morte. Eu tenho poder sobre o inferno. Irmãos, como eu diria, isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa.
vamos diferenciar o fato da ressurreição do Lázaro. Foi um fato histórico. E outra coisa, é Jesus ser ressurreição e vida. E não é qualquer vida, é uma vida que provou a morte e venceu a morte. Isso faz com que nós possamos tomar nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus é ressurreição e vida. Ele tem as chaves da morte e do inferno. O poder da morte não o reteve. Ele é muito mais do que isso. Por isso, nós estamos, às vezes, acostumados em ouvir essa pessoa faleceu, não sei o quê. Aí, às vezes, a gente frequenta as cerimônias de enterro e a gente vê esse versículo. A gente sempre tem uma impressão de que, quem sabe, né? Um dia haverá ressurreição. Parece que a ressurreição que a gente fala só interessa quando a gente morre. A gente só vai ouvir alguma vez ressurreição, né? De fato, né? Quando a gente morrer, a gente não está mais ouvindo. Parece que a ressurreição para nós é muito distante. Ressurreição, em fato, pós-morte. Assim como às vezes eu falo, né? A coisa mais difícil é vender seguro de vida, né? Que é um seguro que você nunca vai usar, né? Parece que a ressurreição é a mesma coisa. Parece que a gente só vai experimentar a ressurreição depois que morrer. Mas, irmão, a vida da ressurreição, quando Jesus disse, eu sou ressurreição e vida, sabe o que ele está querendo dizer? Experimente a vida da ressurreição agora. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e vida. O que significa, mais uma vez, ressurreição? Ressurreição significa uma experiência de passar pela morte e novamente voltar à vida. Tem um rito de passagem aqui. Eu quero que vocês lembrem de um fato. Acho que vale a pena a gente ler esse fato, né? Em João 20, nós já lemos isso aí. Já vimos esse capítulo hoje, né? Mas eu vou pegar especificamente 20 e 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos, Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal do cravo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vocês lembram dessa passagem, né? Todos lembram, né? Aconteceu. Por isso, a gente sempre tem aquele ditado, teste de São Tomé, né? O cara que é totalmente incrédulo, que é aquele ver para crer. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele, disse-lhes, paz seja convosco.
e logo disse: Tomé, põe aqui o dedo e vê minhas mãos, chega também as mãos e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Você sabe, essa passagem é muito interessante. Por um lado, é muito interessante, porque ressurgir da morte é uma coisa muito difícil de acreditar. Eu diria, uma pessoa normal teria dúvida do Tomé. Quem diz que é ele? Na verdade, ele disse assim: aquele que apareceu não deve ser Jesus. Se for Jesus, ele teria a marca. Eu não acredito não. Jesus foi, disse: paz convosco, e falou: Tomé, vem cá, vamos ter uma conversinha aqui. Então, nosso papo é esse aqui, ó. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui do lado. Você não falou que se duvidava? A minha pergunta para vocês: mas Deus, quando fez ressurgir nosso Senhor Jesus, não podia ter feito de forma perfeita e tivesse dado um corpo melhor ainda, sem marca nenhuma? Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Já que tirou ele da morte, não podia fazer a mão dele lisinha, lado lisinho, mais jovem. Ele saiu da morte, ressuscitou. Mas ficou com a marca. Ficou com a marca na mão, aqui. Sabe o que são as marcas? Exatamente isso que ele fez com Tomé. E um selo que ele passou da morte para a vida. Por isso que a vida depois de ressurreta é outra. É a vida original mais a marca da ressurreição. Aquelas marcas são as marcas da ressurreição. Agora eu quero perguntar: quantos de nós que fomos salvos pelo Senhor, que dizemos que temos a vida do Senhor? Eu creio que todo mundo que recebeu o Senhor, como João 1,12 diz: mas todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Todos que creem no seu nome têm a vida de Jesus, certo? Se a gente crê, claro, salvação é dada para todo aquele que crê. Vou fazer uma pergunta em cima dessa: mas quantos de nós têm a vida de Cristo com a marca da ressurreição? Ou só tem uma vida de Cristo? Não sei se entenderam o que eu estou querendo dizer. Quantos de nós quis provar a morte e a ressurreição? Você sabe, tem vários trechos que nós podemos citar. E agora nós podemos entender bem. Em Gálatas 6:17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo diz que ele traz no corpo a marca de Jesus. Muitas vezes a gente apenas entende foram pelos açoites, mas a experiência de Paulo
para ele é morrer a cada dia com Cristo. Ele traz consigo as marcas de Cristo. O que são as marcas de Cristo? São as marcas da morte e a ressurreição. Quando nós recebemos o Senhor, não apenas como nosso Salvador, nós temos que recebê-lo como ressurreição e vida. 2 Coríntios 4:10, só 4:11. No 4:10 diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Em Colossenses 3:5 diz: fazer morrer sua velha natureza. Agora, de repente, a gente começa a ligar as coisas. Quando Jesus disse: aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Quando a gente fala da cruz, o Senhor quer que a gente experimente mais do que a vida, mas a vida da ressurreição. A vida que aprendeu a morrer e ressuscitar. A vida que ressurreta é mais forte do que a vida simplesmente viveu em continuidade. Tem gente que queria ter uma vida, como a gente fala, né? Vida mansa. Não tem problema nenhum, está tudo certo. A gente quer ter uma vida de estufa. Mas Jesus quer que a gente tenha uma vida de ressurreição e vida abundante. Quando Jesus disse, João 10, eu vim para dar vida e vida em abundância. A vida em abundância significa uma vida no outro plano. Então, na verdade, Jesus morreu e quando ressuscitou, ele não ressuscitou no mesmo plano, ele estava no plano mais alto. Isso que ele quer que a gente semente. Ele quer que nós cresçamos. A cada morrer e cada ressuscitar, a gente está crescendo. Esse é o prazo de crescimento. Ele quer que nós experimentamos a vida dele. Ele é a ressurreição em vida. Então veja, é tão importante nós entendermos o princípio da ressurreição. A vida cristã é baseada na vida da ressurreição. A gente permitir morrer para viver. Esse é o grande paradoxo. Sabe o que é muito bom nisso? A gente não precisa esperar nosso corpo físico morrer para experimentar a eternidade. Por quê? A gente já pode experimentar a vida da ressurreição aqui na terra. O que é a verdadeira vida? É a vida da ressurreição. O Paulo vivia a vida da ressurreição. Paulo declara, em cada momento, havia nele um morrer e um ressuscitar. Por isso, quando a gente lê as cartas de Paulo, como é que Paulo escreveu isso? Claro, ele tinha uma vida ressurreta. Ele estava vivendo no outro plano. Ele não estava vivendo apenas uma vida de conversão. A conversão do Paulo foi maravilhoso. Mas ele passou cada dia a viver num plano mais alto.
Por isso nós temos essa possibilidade a viver uma vida celestial ainda na terra. Claro, um dia acaba. A gente vai experimentar a ressurreição do corpo físico. Mas a vida interior precisa viver vida da ressurreição. E vida da ressurreição tem marcas. Deixa marcas. Para comprovar que aconteceu isso. Brincando com vocês, né? Não sei quantos sabem, eu sou motoqueiro, né? E eu ando levando os tombos, né? E minha perna tudo, né? Cheio de marcas. As pessoas olham e dizem, é moto, né? E moto. Moto. Pelas marcas se conhece a experiência da pessoa. E quando as pessoas estão convivendo com você, você vê essa pessoa se diz assim, tem algo diferente. Por que ele vive nesse plano e eu não? Porque ele experimentou morrer e ressuscitar aqui. Vocês percebem que ter Jesus e ter tanta coisa maravilhosa, Ele é a soma de todas as coisas espirituais. Por isso, Ele é a essência de todas as coisas espirituais. Na verdade, tem um livro do irmão Watchman Nee que fala sobre isso. Em inglês, diz: Cristo é a soma de todas as coisas espirituais. Há esse livro traduzido, acho que aqui atrás tem, né? Mas em tradução em português, e Cristo é a essência das coisas espirituais. Eu acho que a tradução em português ficou melhor, né? Mas no original, né, e eu fui checar o livro em original na versão inglesa, tá a palavra soma, né? Então, mas de qualquer jeito, Jesus é a essência de todas essas coisas espirituais que nós falamos. Claro, o livro fala de um monte de outras coisas, né? Claro. Mas de qualquer jeito vale a pena a gente ler o livro, né? Mas compreende que quando a gente consegue se apegar ao nosso Senhor, nós nos apossamos de tudo. Como é bom isso! Nós precisamos ter só uma referência. Isso é maravilhoso. O que talvez para nós é mais difícil falar, tá bom, então como é que eu vivo essa vida de Cristo? Como é que eu faço? Então, nós lemos no início da reunião, o Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a ideia é que conhecer o Senhor Jesus, o profeta Oséias disse, é um processo. Não é que hoje eu conheci, pronto, acabou. Conhecer é um processo, sempre um processo. Qualquer relacionamento é um processo. Leva tempo. Então, qual é esse processo? Alguns versículos nós já lemos, né? Primeiro, Salmo 1. Então, vocês lembram, né? Lá, Salmo 1, faz parte do tesouro de Davi, que ele começa resumindo praticamente todas as coisas. Ele fala da bem-aventurança, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite.
Ele como a árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Estar com o Senhor. Medite a palavra do Senhor. Aqui diz: e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite não faz outra coisa. Não é todo momento possível, para e medite. Aliás, só por curiosidade, vamos abrir em Salmo 92. Salmo é um livro riquíssimo, né? A gente pode ler assim, todo dia uma vez que... Salmo 92, 12 disse: o justo florescerá como a palmeira. Aqui é o justo, né? Lembra o justo, como é que tem que ser, né? Crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Aqui fala de uma característica do justo, né? O justo, ele se alimenta da lei do Senhor. Aqui fala de uma coisa interessante, né? Outro dia eu estava conversando com os irmãos, né? Ontem, né? Tá falando sobre um dos grandes problemas que tem no país, né? É o problema de que o país está ficando cada vez mais idoso, né? Tem muito mais idoso, a gente está vivendo mais. E um dos problemas de ficar idoso é você ficar improdutivo, perder sua autonomia, independência, etc, etc. E um dos riscos grandes, né, é demência, Alzheimer, várias coisas. A neurociência ultimamente descobriu que não exatamente cura, mas retarda muito o processo de deterioração das nossas mentes. A demência é meditação. E eu falei, a Bíblia está escrito faz tempo. Está aqui, está provado. Há muito tempo a Bíblia disse, medite. O justo medita, ele florescerá como o cedro do Líbano, né? Como a palmeira, e ainda na velhice dará fruto, ou seja, está em perfeitas condições. Gente, não é por isso que a gente vai meditar na lei do Senhor. Mas o Senhor dá esse caminho para nós. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Sua palavra fundamental. Tem que estudar sua palavra. Por quê? Porque ele é adorável. Porque é um Senhor adorável. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso bom pastor. E é uma das frases do Senhor Jesus: eu sou pastor, bom pastor. Esse pastor dá a vida às suas ovelhas. E além disso, nós temos certeza do seu cuidado nas nossas vidas. E por isso, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Uma das coisas
Aqui, em 2 Coríntios, ele fala que temos que ficar contemplando Nosso Senhor. Gaste tempo com Ele. Quanto mais gastarmos o tempo com o Senhor. Sabe, o processo de contemplação é processo em que você fica só com Ele. Você desliga do resto. A grande dificuldade hoje é nós desligar do resto do mundo. Hoje, o mundo nos invade de tal forma que tira essa nossa habilidade de contemplação. Contemplação é aquietar-nos. E quando nós aquietamos e voltamos ao Nosso Senhor, lembrando das palavras dele, lembrando da recomendação, lembrando da comunicação de quanto Ele nos ama. E aqui diz, há um processo de transformação. Nós somos transformados de glória em glória, na própria imagem dele, como pelo Senhor o Espírito. O Senhor quer operar isso na gente. Como o irmão Ernie falou, glória é aquilo que o agrada. Né? A gente tem o desejo de agradar. E Ele fica satisfeito com aquilo que a gente oferece. Ele quer ficar satisfeito com isso. Quando você está com alguém que você ama, você sabe que o homem é muito ruim de ficar falando, né? Eu te amo, essas coisas, né? Tem uma dificuldade. Mas às vezes a gente pensa, como é que eu posso agradar, né? Às vezes fazer uma coisinha aqui, cara. E que também a gente às vezes é muito tosco, a gente faz, a mulher não percebe, né? Mas de qualquer jeito, mas eu tentei, né? Tentei, né? Mas é assim, né? Você tem que gastar tempo até que um dia você percebe o que agrada, o que é bom. É um exercício eterno, né? Tentar descobrir isso. Como se diz, mais mulher, cada dia é uma surpresa, né? Então, é tão complicado, né? Mas afinal de contas, né, gente, eu estou casado há quase, não vou falar que esqueci quantos anos, né? Mas deve ser uns 48, por aí, né? Fora os 7 anos de namoro, então a gente já tem uma história de 50 e pouco, né? Mas eu sei que tem que procurar conhecendo. Isso não basta, porque tem muita coisa para aprender ainda. Com o Nosso Senhor, a mesma coisa. Eu gostaria de ler um trecho da palavra. Fica em Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Na verdade, eu fiquei pensando muito do ponto de vista prático, né? Eu acho que a gente tem que aprender a gastar tempo, muito tempo com o Senhor. A minha experiência hoje, conversando com vários irmãos, falei, olha, eu gostaria de fazer essa viagem para Israel, aquelas viagens de estudo, não sei o quê, nunca dá tempo. Porque normalmente acontece
num período que eu estou dando aula e não dá para largar a aula, não sei o quê. Eu sempre estou fazendo uma coisa que não se deve fazer, que é resmungar, né? Não está dando, né? Eu queria, mas não deu, não deu, né? Aí às vezes penso, mas problema, claro, custa dinheiro, mas não é dinheiro. A gente percebe finalmente que tempo é prioridade, tempo de qualidade é problema. É nossa disposição separar o tempo. Eu penso que essa é uma lição para todos nós, para mim, e de conseguir cada vez separar mais tempo. E esse talvez seja o recurso mais escasso que existe hoje, chamado tempo. Muito mais do que dinheiro. Eu penso que a decisão nossa vai estar na gestão de tempo nosso para com o Senhor. Porque a gente tem algumas afazeres, todo mundo tem. Não é que eu vou abandonar tudo e eu vou para uma ilha. Não é isso. O Senhor quer que a gente esteja na sociedade fazendo a nossa responsabilidade. Porém, temos de aprender a tempo para poder aprender dele na situação real. Deixa eu tentar puxar o fio da meada. O Senhor não quer colocar-nos numa estufa, porque numa estufa nós não teremos oportunidade de aprender morte e ressurreição. O que é igreja? Uma definição, talvez não muito precisa, mas eu gosto. Uma igreja é composta pelas vidas ressurretas. Não sei se entendeu. Quer dizer, é composta pelas vidas salvas, né? Menos, né? Quer dizer, mais, quer dizer, tirando todo eu que está lá dentro, né? Então o que resta? Igreja ideal. Você pega todos os irmãos, tira tudo eu lá de dentro, e resta a igreja. Mas o que restou se tirar eu? A vida ressurreta. A formulinha, né? Que eu não queria, mas está aí. A igreja real é composta pelas vidas ressurretas, não apenas vidas salvas, mas vidas ressurretas. Então a gente tem que aprender esse processo de morte e ressurreição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Senhor está esperando a noiva, como a gente está dizendo. Isso lembra a história do Esdras e Neemias, né? Principalmente Esdras. Esdras é um livro que fala do retorno do Israel para a reconstrução do templo. Então a primeira parte houve reconstrução do templo. Depois houve a segunda volta. A primeira parte foi Zorobabel, a segunda parte foi Esdras. Vocês lembram-se disso, né? O que Esdras foi fazer? Foi embelezar. A noiva pronta significa noiva adornada, ataviada. Ela não apenas é noiva, mas ela não está vestida de qualquer jeito. Ela está pronta para o casamento, adornada. Quero me perdoe de novo contar a experiência na família, né? Tem uma filha aqui, né? Tomar muito cuidado com o que falar. Nós, né, pela graça de Deus, né, gente muito abençoada por Senhor,
E todos os nossos filhos casados, como eu tenho 3 filhas, as 3 filhas casadas, e tive experiência da preparação, não eu, né, de 3 noivas em casa. E uma delas em especial, por coincidência, que precisava de alguém para pegar carro, para levar para o momento do casamento, eu estive, talvez indevidamente, né, no mesmo local que ela se preparou, né, para vestir a roupa para ir para o casamento, né. Eu fiquei naquele quarto onde ela foi, né, ataviada. Não é sugestão nem nada, mas acho que o homem, uma vez na vida, tem que participar de um processo desse, sabe? Para entender o que é ataviar uma noiva. Né? Não que eu tivesse participado de todo o processo, mas acompanhei um pouco com fotógrafo e tudo. Gente, é uma logística, é um cuidado de detalhes que não, eu parar de comentário por aqui, né? Mas você vai passo a passo. Se cuida dessa noiva de tal maneira que não pode dar nada errado. Não pode ter uma maquiagem fora do lugar. Não pode ter um botão fora do lugar. As coisas de Deus, a igreja do Senhor está sendo ataviada. São todos detalhes. Cada detalhinhozinho, o Senhor quer que esteja pronto. Nós costumamos dizer que a conferência Obra Cristã Maturidade é um andaime para a edificação do ministério da igreja. Primeira impressão que a gente tem na andaime é coisa de pedreiro. Negócio rústico, né? Assentar tijolo, né? Botar reboque, tá tudo certo. Não. Preparar a igreja de Deus e cuidar de cada detalhe. Nada pode estar fora do lugar. Por quê? Estamos preparando a noiva para nosso Senhor. Ele é perfeito. Ele está esperando uma noiva preparada. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Verso 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho. Venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Querido Senhor, nós queremos que o Senhor nos prepare, mas principalmente coloque em nós um desejo sincero de desejar a sua vida, de desejar ver, estar e ter o nosso Senhor Jesus, para que nós experimentamos
o que o apóstolo Paulo diz, o que ele está em Cristo e Cristo em nós, para que nós possamos compreender essa verdade de estar em Cristo, de poder receber de Ti, não coisas, mas da própria pessoa do nosso Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos guarde nessa noite, para que nós possamos, de alguma forma, compreender o seu caminho, a sua verdade, a sua vida, a sua ressurreição, o seu pão, a sua água viva, e essa vida da ressurreição. Queremos entregar tudo isso nas Tuas mãos. Pai, venha nos guardar. Venha nos dirigir nosso dia a dia. Faça com que nós possamos andar passo a passo, contemplando a Ti e ser transformado de glória em glória à Sua semelhança. Pedimos que o Senhor nos guarde agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.